Olha só quem já chegou, deixa eu mostrar quem está aqui com a gente. Chegou e está à nossa frente já o vereador de Curitiba, o Renato Freitas. Meu Deus, como me pediam. Fala com o Renato Freitas, fala com o Renato Freitas. Vou falar, boa noite, vereador. Boa noite. Seja bem-vindo. Boa noite, seja bem-vindo, vereador. O Almirante de Tamandaré mora no meu coração. O primeiro lugar que me acolheu no estado do Paraná. Ah, é? A gente já Sério? vai contar sobre essa tua história de vida. Olha que legal, não sabia. Conta pra mim o nome do assessor que tá aqui também, tá aparecendo no vídeo. Vamos contar quem é, né? O David, vulgo Estilo. Estilo, estiloso então. Assessor Seja de bem-vindo. estilo. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindos. Bom, gente, olha que bacana. A partir de agora, então, vocês já sabem quais são todas as redes para vocês participarem, fazendo suas perguntas, enfim, da forma como acharem melhor. O telefone é o 3537-9807. Para você que está fora da Grande Curitiba, pode usar o 41, ligar para cá, falar ao vivo com a gente. Se quiser mandar um áudio, eu tenho vergonha de falar ao vivo, pode mandar o áudio para esse mesmo número, é o WhatsApp, para a sua participação. Manda o áudio, manda por escrito, do jeito que você quiser. Pode participar nas outras redes sociais, Twitter, Instagram, YouTube, tá tudo à tua disposição. Vai lá e participa com a gente também no nosso site, tá bom? Faça a sua pergunta que a gente está esperando aqui. Vamos começar falando da vida do vereador. Vereador, como é que começou o Renato Freitas? Hoje é advogado, vereador, enfim. É uma boa pergunta, inclusive. Sabe por quê? Por quê? Porque logo que eu nasci, ainda bebê, eu tive um apelido. Eu fui criado no meio dos tios ali, né? E a minha mãe é a única mulher e tal. Então, me apelidaram porque eu chorava e tal. E já me deram um apelido. E depois que eu tava... Qual que era o apelido? E a nossa curiosidade está onde? Vereador. A risada é daqueles que diz não vou contar não, né? Meu apelido é Juruna, por causa do índio? Do índio da época. Eu lembro. Eu tenho 37 anos, então Oxi. eu sou a referência de índio. Só que numa tiração de sarro que hoje em dia até preconceituosa. Como se fosse índio aqueles que não conseguem lidar com o outro, ou se socializar e tal. Então, nesse Essa sentido, era a referência do Juruna. Exato, Entendi. ruim. Depois não de conseguia velho, se socializar. e depois de velho descobri que Juruna é o nome do primeiro parlamentar indígena da história do Brasil. E eu lembro bem dele, aliás. Era honestíssimo. Era do PDT, aliás. E entregou de volta uma mala, ficou famoso porque entregou de volta uma mala com propinas e mostrou, né? Chamou uma conferência lá e falou, olha, a corrupção toma conta. Mas para todo tipo de pessoa honesta, sempre tem aquela verificação, né? Você não pode pisar no tomate a mais. E ele terminou a vida política de uma forma bem complicada. Eu só vi essa notícia. Só. A questão corrupção, perfeito. Ele acabou depois sendo acusado de pedofilia e tudo mais. Nossa, essa parte. Essa parte eu não conhecia, mas não tem problema. Okay, a parte política foi boa. A parte política é uma boa referência, dá para lembrar. Mas de todo modo, salve os indígenas. Né? Amém, salve, é verdade. Tamo Aliás, junto, pelo amor de Deus, o que o nosso querido, não votei nele, mas enfim, nosso querido presidente, porque é o representante nacional. Se é nosso seu, fique com ele. Não, muito obrigada. Se eu ficar com ele, eu vou colocar na cadeia. Então, pode me trazer. E depois dos 16, 17, tive um outro apelido e nunca fui chamado de Renato, nem dentro da minha casa. Não? Dentro da minha casa também me chamavam até recentemente de Juruna. Então eu nunca tive um nome. E de repente, na universidade principalmente, né? Porque nos trabalhos eu fui pacoteiro, fui repositor, nunca te chamam por nome, né? Qual que era o outro apelido? O outro é Mingau. Mingau por quê? Não sabe. Coisa do colégio ali, de comida e recreio. E você gostava de Mingau? De comida, de lanche, de forma geral, assim, né? Daí, enfim. E daí, por último, eu entrei na universidade, tive essa oportunidade, sintonizei nesse objetivo, e daí começou o Renato Freitas, porque na universidade me chamava... Freitas ainda não tinha sobrenome, mas já tinha o nome. Já era Renato. Uhum. Você sabe que na universidade me chamavam de Pombo, né? Só pelo sobrenome. Qual universidade você Eu iniciei Ciências Sociais em 2004, mas já abandonei no começo de 2005, porque era só diurno, eu fui trabalhar, etc., na UFPR. E depois fiz o vestibular em 2007, entrei em 2008, em Direito, também na UFPR.
Daí eu me formei, fiz mestrado lá. Pois é, eu vi que você é Legal. mestre. Jesus do céu, foi firme, né? Até o fim. Fui, me envolvi, mergulhei, assim, sabe? Foi uma viagem indescritível. Você nasceu em Bacana. Curitiba mesmo? Não, eu nasci em Sorocaba. 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 Como é que parou São aqui? Paulo. A minha mãe é da Paraíba, do sertão da Paraíba, São José de Princesa. Um salve para todos os Salve. nordestinos. São José de Princesa, lugar difícil, sabe? Atravessou os desertos dela ainda com 12, 13 anos e foi para São Paulo. Uma irmã já estava lá, um pouquinho mais velha, e ela, né, trabalhou ali e conheceu meu pai lá. E daí meu pai é uma pessoa cheia de problemas e foi preso e tudo, e veio para AU, pro antigo AU, ali no AU, No AU. no bairro AU, inclusive. Aham. E a gente veio morar aqui no Graziele. Pra ficar mais ou menos perto. Então, você primeiro, quando chegou, veio pra Almirante. Almirante, o primeiro Olha lugar. aí, Olha que isso. bacana. No final dos anos 80. E aí vocês, pra visitar o pai, pra estar E perto, daí depois fui ficaram morar aqui. em Piraquara, na Vila Macedo, justamente Porque daí ele foi pra lá. E daí depois ele tinha outra família e tal, minha mãe descobriu, então a gente já não teve mais relacionamento. Eu acabei vendo ele só quando... Muita informação, música, entretenimento. Por nada eu ter vindo, é que foi de alguma forma essa circunstância, né? Ah, mas que bom que você veio. Agora, hoje você tá em qual bairro? Hoje eu moro no Atuba. No Atuba, É. em Curitiba. Uhum. Como é que surgiu a ideia de ser vereador? Olha, na universidade aconteceu uma transformação muito grande comigo, sabe? A educação, assim, na minha Mesmo vida... no direito, né? Porque a gente tem operou. aquela Primeiro imagem que ciências no sociais, direito é não, mas muito... foi primeiro ciências É, sociais. ciências sociais sim, Porque é foi lá verdade. que eu entrei. Você foi Eu lá na entrei por reitoria, lá, eu que entrei tem na um povo reitoria, super, né, entrei em engajado. ciências sociais, eu queria compreender a sociedade, até porque o rap me educou de verdade, na Ah, rua. você começou Fui pelo orientado rap, que legal. pelo rap. E o rap... A gente traz muito rapeiro aqui. Não. E a gente eu cheguei até lá já direcionado pelo rap e percebi que havia formas outras de explicar o que o rap também já explicava, mas sabe, científicas, digamos assim, né? E numa linguagem oficial, adotada por todo mundo, convalidada e valorizada. E eu vi que isso era possível e já me joguei nos livros, tentei entender principalmente a realidade que eu vivi, de pobreza, de criminalização, de empregos, e de, sabe, essas coisas mais evidentes. E daí uma revolta que eu tinha e que me fez ser um adolescente em conflito com a lei em muitos momentos ali, toda essa revolta que eu tinha, eu consegui canalizar politicamente. No anseio de transformar talvez essa situação, mas de colocar todas as minhas energias nisso, sabe? E deu certo aí, graças a Deus. Puxa, que legal. E assim, você mesmo tá contando aqui que você veio de uma história de pobreza, você veio de uma história de conflitos com a lei, ou seja, uma história de vida que a gente sabe, né, que tem grande parte da sociedade nessa mesma situação e com dificuldades, né, com dificuldades grandes pela falta de políticas sociais. Você acredita que, como vereador, você consiga fazer parte de uma mudança social em Curitiba? Olha, eu acredito. Acredito com todas as minhas Mesmo forças. com todas as perseguições mesmo que você está nadando sofrendo contra ali. a corrente e contra os tubarões ao mesmo tempo, né? Mas eu acredito porque acho que a gente não tem o direito de não acreditar, sabe? É uma questão, eu tenho uma fé profunda de que as coisas ainda vão mudar e nessa fé eu deposito toda a minha energia de corpo e alma. Então, na Câmara, a estratégia que eu achei melhor para fazer isso acontecer é o primeiro passo, tentar mostrar para as pessoas o que de fato ocorre lá. Quem são aquelas pessoas, o que elas votam, o que o prefeito faz de fato, porque ele tem uma base de apoio tão grande que não é pelo interesse do povo, é por cargos, por dinheiro, por interesses mesquinhos. Que, aliás, egoístas. acontece, isso não acontece só em Curitiba, é bom a gente Brasil, colocar. é o Brasil. Infelizmente, isso acontece Isso é o Brasil. no Brasil. Tanto que lá em cima, ou seja, eu acho que esse é o primeiro passo, porque a população só sabe desses escândalos a partir do condicionamento de Rede Globo, por exemplo, da vida, dos monopólios da comunicação, né? Se fosse assim, né, por rádios como essa, né? Mas não é, né? A gente sabe que são os grandes monopólios, né? E eles só deixam filtrar as informações que eles querem. Por isso o PT virou grande inimigo e os outros partidos, PP, DEM, partidos que tiveram os mesmos casos de corrupção, todos Centrão, eles, né? o Centrão,
continuam lá e da mesma forma. Então isso é os condicionantes da mídia, né? Eu acho que eu estou tentando estabelecer essa ponte. E como fazer isso? Como levar essa informação através do vereador? É de casa em casa, é através das redes sociais? Como é que você pretende fazer isso? Ó, primeiro de casa em casa. O melhor propaganda que existe é o boca a boca. A melhor pessoa que vai acreditar em você tá ligado? Não vai haver novos seguidores de Jesus pelo Instagram, né? As ideias e o exemplo ainda não são coisas da internet, são coisas do mundo real, né? Eu acredito muito nas ideias e no exemplo que as ideias promovem, né? E eu acho que esse exemplo a gente tenta estar nas ruas, nos bairros. Ó, eu tô vindo do Caximba, eu tô vindo de bem longe, de uma região bem Bem carente triste também. da cidade, porque violenta, porque em conflito, porque é muito carente, pobreza, despejos, arbitrariedades, um deserto. E naquele deserto a gente está regando, porque o deserto pra gente também é fértil. A gente tava dando aula de xadrez, porque o xadrez mudou minha vida, e eu tento retribuir isso. O esporte, né, Muay Thai, também fiz arte marcial por um tempo, e tô também Você ensinando também não para, lá. né? Que legal Sempre isso. estive fazendo alguma É coisa. interessante a gente A ouvir. vida me bacana. exigiu cada uma dessas coisas. Até para chegar onde você chegou. E a gente Porque é vive muito num- mais difícil, na verdade, para você do que para mim, por exemplo, né? Porque você teve que batalhar desde sempre, desde quando nasceu Juruna ali, né? No colo da mãe e tal, chorando. É verdade. Não vou dizer que não é porque... E aí batalhou para estudar. O cara numa federal, passar na federal já não é fácil, né? Ainda mais em direito. Eu vou te falar, eu morava em Colombo, eu morava ali no Campo Alto, lá do Vila Esperança, Vila Carrano ali, aquelas quebradinhas. Atuba também, só que na parte... Eu já morei Na na parte Atuba, de lá. parte de Pinhais, parte de Colombo, e agora eu moro na parte de Curitiba. Já morei nas 3 partes da Atuba ali. Já pode ser deputado. ó. É verdade, só pela Tuba. Ué. Só pela Tuba. Eu pensando aqui. E quando eu estudei, e quando eu saí, eu fiz eu trabalhava no Big Boa Vista de repositor, eu fiz uma para ser mandado embora ali e tal, mostrei um descontentamento, os caras já não gostaram também, já me mandaram embora, e eu peguei o seguro-desemprego, tudo planejado. Jogava xadrez, né? Então meu plano foi esse. Peguei o seguro-desemprego, coloquei no Dinâmico, um cursinho que tinha lá no centro, que era mais em conta, e vamos que vamos. E fui muitas mesmo, assim, sabe? Na semana aí, 2, 3 dias da semana, a pé até o cursinho, reservar todo o dinheiro para pagar o cursinho, fazer o cursinho, voltar furando o Colombo Sique, ali na Praça de Tiradentes. Fui muitas vezes estudando até 5, 6 horas da tarde, sem almoçar, fazendo acontecer o meu projeto, entendeu? E custando o que custar. E, inclusive fui tirado para nada dentro desse cursinho, que eu não indico, cursinho dinâmico, não indico. Por quê? Pessoas absolutamente racistas, preconceituosas. Mas a direção ou os alunos? Um dos sócios e um porteiro, porque olha o que eles fizeram comigo um dia, só que isso também faz tempo, mas que nunca me pediram uma desculpa. Então, né, pra mim foi ontem, isso em 2003. Eu tava descendo, eu tava fazendo um sacrifício pra pagar aquele cursinho, meu Deus. Tava descendo, e era segundo andar, tava descendo ali no intervalo e tal, de boa com todo mundo ali, né, e tal. Pô, daí de repente o porteiro foi pra um lado, o tal do sócio lá, que era um que tinha um problema na fala, meu, não sei se caguinho, parece que tem uma batata na boca, mas enfim, do outro lado, e daí, pô, me pegaram assim no meio do negócio ali, deu, eita, o que tá acontecendo? Daí já aquela muvuca. Mas por quê? Qual que foi Então, daí uma guria já falou, por isso que eu não deixo minha bolsa na sala no intervalo. Eu falei, nossa, que deselegância. E daí eu falei, o que tá acontecendo? Não, se você puder acompanhar, a gente falou, o que tá acontecendo? Né, porque a gente tá com denúncia de que estão roubando aula. Eu falei, como assim? Não, falsificando carteirinha para... Eu falei, mas não, pode isso ir. Daí fui lá na secretaria e tal, né? Daí ele olhou assim, eu tava lá com a minha ficha em dia, sempre paguei, tirava todo o meu dinheiro pra isso, era meu plano. E só que era mais novo também, não, né? Eu fiquei um pouco também assustado, não sei, não é assustado, mas fiquei meio sem saber, sem reação, assim, sabe? Foda. E daí eu mostrei ali dele, não, tal. Daí ele já falou bem assim, ele falou, não falei nada, ele falou bem assim.
você sabe, né, o Sérgio, um outro dos sócios lá, o Sérgio é negro, aqui a gente não tem nenhum problema desse tipo, assim. Ele falou, eu não falei nada, ele já lançou essa. Daí eu, tipo, também não tinha falado nada. Falei, não, tá aqui minha carteirinha e tal. Saí, não voltei mais no cursinho. Não voltou mais. Abandonei o cursinho. Fui estudar só. E olha que eu já tinha pago uma cota lá. 90%. Perdi dinheiro. Não voltei mais pro cursinho. Tinha feito matrícula num outro cursinho que eles davam 2 dias na semana, que era a especialização em exatas também, porque eu tinha muito ensino pra trás defasado. Eu parei de estudar na 6ª série, né? Fiz CBJ. Entendeu? Eu tava correndo atrás. Meu Deus do céu, e ainda conseguiu passar do jeito Eu tava correndo atrás. Não, eu tive que passar por cima de uma pessoa igual essa, entendeu? Que quer te humilhar, que quer ser uma pedra no teu sapato. Por causa dele eu tive que estudar sozinho. Mas graças a Deus, mesmo estudando sozinho, passei nesse vestibular. Não deu pra ficar na faculdade, fiquei 1 ano, tinha que trabalhar, tudo. Mas eu já vi que ali era o meu lugar. Que ali eu encontrei um sentido pra minha vida, pra meu anseio de tentar entender tudo isso. Gente, eu preciso dizer que a Universidade Federal do Paraná, ela é algo completamente diferente de tudo aquilo que o presidente diz. Tá? Ela te mostra, ela te abre caminhos, ela te faz ver aquilo que você não vê. Eu fiz história na Federal e foi assim maravilhoso. Então eu imagino que ali você tenha visto já alguma coisa para o teu futuro e aí caminhou. Você fez de novo daí vestibular na própria Federal? Eu fiz de novo em 2007. E fiz em 2007, fiquei trabalhando de final 2005 até 2007, juntando dinheiro. Voltei o plano. Eu saí da faculdade já para voltar o plano de entrar na faculdade, daí com mais possibilidade. Ajudar minha família no aluguel, minha mãezinha, e sobreviver. E o curso de Ciências Sociais não dava essa possibilidade. Ele não só não deixava você trabalhar, porque era diurno, e as optativas de tarde, como ele ainda não dava dinheiro, porque não é um bagulho da profissão. Você, tô aqui meu currículo, não é. Não dá, Então, pra mim não dava, né? Pobre louco na missão, não tinha como. Mas daí eu pensei em fazer direito. Porque como a penitenciária, né? Essa realidade sempre esteve tão próxima da minha vida, né? Meu irmão foi batizado, inclusive, de capoeira dentro da PCE e tal. Tem foto minha dentro da PCE quando a gente era menorzinho. Então teve tão presente e eu sempre pensei no direito também, em segundo plano. E daí eu falei, não, vou pro direito porque tem noturno. E além de ter direito noturno, tem profissões, tem concurso, tem não sei o que, tem jeito, né? Então eu falei, é isso. E fui estudar criminologia e tal. E 2007 foi um dos anos mais difíceis da minha vida, porque eu entrei na missão em março de estudar Dom Bosco noturno, cursinho bom, daí um pouco ali tentando, né, competir de igual ali com os Playboy, na verdade, né? Uhum. E em março me matriculei. Em abril aconteceu um dos acontecimentos mais tristes da minha vida, né? Da minha família. Meu irmão tomou uns tiros de um covarde, morreu. E, pra mim foi assim, difícil. Eu já fui um jovem em conflito com a lei, igual eu te falei. Eu já era uma criança que eu não falava muito. E eu tinha muita briga no colégio, abandonei o colégio na 6ª série, reprovei 1 ano a 5ª, 2 a 6ª, ou 1 ano a 5ª. Reprovei uma parte, já abandonei cedo. Então eu tinha vários problemas, entendeu? E esse ano, 2007 aí, fiquei muito violento, fiquei muito álcool, cachaça, tubão. Sim. Sabe? Então foi difícil. Sorte que eu... Até para superar, né, tudo isso, porque é um trauma. Foi difícil. Daí eu fui no psiquiatra lá, que minha mãe já ia também e tal, né? E daí eu já tomei um remedião, e já dei uma centrada. E graças a Deus voltei ali pro cursinho, que eu já tinha pago também. Estudei na medida do possível também ali, porque eu não tomei remédio por muito tempo, não. Tomei só 2 meses. Por quê? Porque o remédio ali me deixou bem demais, entendeu? Eu achei muito estranho estar bem demais num momento que era muito estranho, entendeu? Então, eu preferi enfrentar aquilo ali e ver o que, né? A vida é assim, né? Não tem como, eu não vou poder tomar o remédio para sempre, né? Vai chegar uma hora, né? No começo foi bom ali, mas logo depois eu já percebi que não era isso que eu queria, não. E daí, chegou no final do ano ali... Deus é mais na nossa vida, né? Porque chegou no final do ano, pelas cotas raciais, graças a Deus, graças ao governo Lula também, né? Por programas de inclusão, né?
de pessoas negras e pobres na universidade, transformador. E eu fui uma dessas pessoas que a minha nota foi a última de todos que entraram, sabia? É mesmo? A última. Entrei, mas fui o último. Nas Mas cotas, o importante é que último. você entrou, Claro exatamente. que entrei. Oxe, isso que é importante. Claro que entrei. E eu vou dizer mais para você. No que eu me propus, direito penal e criminologia, todas as turmas que eu estudei, eu fui a primeira pessoa. Não querer pagar de louco aqui para ninguém, porque não é do nosso, né, motivo nem do intuito. Mas eu fui o monitor quando abriu a vaga de monitoria. Eu publiquei o artigo em primeiro lugar quando abriu o edital para publicar o artigo. Eu passei no mestrado daí sem precisar de cota, sem precisar de nada na própria Universidade Federal. Dei palestra na FGV, na UERJ, na PUC, em vários lugares, na Unicamp, vários lugares. Com a minha pesquisa de criminologia falando de uma realidade que eu estudei e que eu vivi. Você São os imaginou presídios e as chegar prisões. onde você chegou, Renato? Não, eu ia perguntar para ele, depois que ele responder isso, quando você entrou no PT? Você começou a política, né? Porque a tua vida em si é uma vida de batalhas. Mas quando você foi pro PT e começou a ver que a política, eu não sei se você pensou assim, mas eu acho que através da política você poderia externar tudo isso, jogar para frente e tal, fazer algo para uma comunidade. Você falou que estava vindo do Caximba, né? Uhum. Eu creio que se você foi disputar uma vaga na Câmara de Vereadores de Curitiba, você olhou a periferia. Eu creio que seja mais isso. Quando você entrou no PT e por que você foi para a política? Eu entrei, eu já tinha uma memória afetiva do PT. Porque eu era criancinha, é verdade, nós era criancinha. E se liga, na minha vila também, a primeira disputa política que eu vi na minha vida foi do PT, envolvido o PT. O outro eu nem lembro que partido que era, porque tanto faz. Mas um era o PT, o outro era uma direita qualquer, de vila, assim, qualquer. Mas um era o PT, e um PT raiz, que era o seguinte, o professor Cícero. Tinha um professor na vila, que era o professor Cícero, que ele apostava nas crianças da vila. E o colégio da vila era um colégio ruim, era um colégio, pra você ter ideia, era um colégio de madeira, de saibro, assim, com assoalho, assim, tudo assoalho desmanchando, com remendo, assim. Qual vila que era ali? Vila Macedo, Piraquara. Era um colégio ruim, hoje em dia é um colégio de material já, mas na época era de madeira. Bem ruim. E a vila também, a vila era difícil ali a situação, né? E tanto que a gente saiu do Graziele, foi pra lá, foi o Graziele nessa época também, era um morro, a gente morava no morro ali. Agora tá bem era bacana só carreira, ali. hoje em dia legal tá bem você passar ali até pra rever tudo. Na hora que você mas puder. na época era carreira, não tinha nem rua pra você ir pra maioria das casas ali, então era bem, né, Tamandaré. E era super mal visto, né? Pelos super outros. mal visto. Nossa, mano, o Graziele é igual a Vila Macedo, eu fui depois. É verdade. E depois eu fui pro Jardim Cláudia no final da década de 90, em Pinhais, que é a mesma coisa também. Né? Vila Esperança, Campo Alto ali, mesma coisa também. Enfim, louco, né? E daí tinha um outro, o Jurandir na vila, que era o outro vereador. O Jurandir e minha mãe, Dona Raimunda, minha mãe tinha e tem muito respeito lá na vila. Minha mãe é guerreira, né? Minha mãe é guerreira. E tiazinha de vila, respeitada, tudo. E a minha mãe também tinha um olhar ali para as pessoas que eram usuários de droga. Minha mãe, a gente não tinha nada, mas minha mãe tinha um olhar coletivo, digamos assim, Legal. né? E as pessoas, principalmente os jovens ali, se identificavam muito. E daí, por isso, o Jurandir foi lá e emprestou uma televisão para nós. Nós não tinha televisão na época, não tinha televisão, não tinha geladeira, não tinha nada dessas fitas, né? E ele foi lá e emprestou uma Telefunken pra nós, que trocava o canal no alicate. Assim, sabe? Eu lembro dessas Já coisas. tive uma dessas. Ele emprestou a Telefunken pra nós. Imagina, nós vendo. Nossa, tava vendo o Jaspion ali pela primeira vez. Sabia que existia, mas não. Falei, nossa, né? Black Kamen Rider, né? Todas essas coisas assim. E daí o Jurandir queria, nas entrelinhas, que minha mãe fosse a cabo eleitoral dele. Lógico. Só que a minha mãe gostava do professor. mas não é nem o professor Cícero ainda, é uma geração antes, era o Maguila, que era o professor de capoeira da vila, é verdade, só que pelo PT também. Pelo menos a primeira. E daí, não era o Maguila, não, o professor Cícero, desculpa, professor mesmo. E daí a minha mãe pintou
O Muro, o professor Cícero, na época não tava Muro, né? Pô, daí ele foi lá na outra semana e pegou a televisão e tal. Você tá brincando? Já odiei os caras. Segundo, aquela musiquinha, né? Lula lá, brilha uma estrela. E eu vivi aquilo, assim, olhei, minha mãe não era tão politizada, mas já sabia. Então, quando eu entrei em 2004, um louco lá falou, sabia que eu sou comunista, não sei o quê. Primeira vez que eu vi alguém na minha palavra vida comunista, e se apresentando como tal ainda, maluco. Nunca tinha visto na minha Mas vida. é que naquela época era melhor do que agora. Agora tá terrível falar que é comunista, viu? É, né? Comunista hoje é em dia quase tá lixado. terrível, É mas- quase lixado. Mas antigamente a gente podia falar livremente, era bom, era diferente. Mas de quebrada, assim, as pessoas não se ligam muito nessas coisas, né? As pessoas não tem muito, tipo, nem sabe, muito nem quer saber, não, né? A galera não liga muito. Só quando é pra usar pro mal, assim, comunismo, daí é só coisa negativa, né? É. E daí o maluco falou isso, daí eu falei, nossa, que maluco louco. Daí eu fui conversando e fui percebendo e fui conhecendo o PT lá dentro. Daí entrei pro PT de coisa de meses, assim. E, Menino de tudo ainda, 18, 19. Daí a galera que me colocou no PT saiu do PT. Já nesse ano, final desse ano. E foi pro PSOL. E eu fui junto. E Você foi pro PSOL? Eu sou da primeira geração aqui de Curitiba do PSOL. Eu assinei a existência Quero do PSOL. dizer que eu adoro o pessoal. Louco, né? Eu fiquei no PSOL até Enfim, 2016. nunca fui filiada, mas eu gosto do partido. Até 2016 eu tava no PSOL, até 2017, né? Aham. Poxa, que bacana. Eu vou começar a mesclar as nossas perguntas aqui com as dos ouvintes, porque tem bastante coisa que depois a gente acaba se perdendo e você não vai responder ninguém, vai dar o horário, o povo vai ficar doido comigo aqui, né? Então, vamos mesclando. A gente já ficou sabendo um pouco da história dele. Você pode voltar para a história dele se você quiser, mas eu vou seguindo. A Ellen de Curitiba, ela tá dando pêsames aqui para Mari Santiago e para todos nós, por conta do nosso querido Toninho. E ela diz também perdi 2 pessoas muito próximas essa semana que passou e eu perdi para o Covid, diz ela. Um abraço para você, nossos pêsames também, Ellen. E ela diz o David também foi detido ilegalmente junto com o vereador Renato Freitas na semana passada. Você estava lá naquela... Você que filmou? Não, você estava do lado dele. A gente passou aqui algumas vezes toda aquela história. Enfim, a gente vai chegar profundamente nela, mas já que ela tocou nesse assunto, vamos já falar disso. Vereador, o que foi aquilo? Um absurdo, né? O que vocês estavam fazendo? Vocês estavam jogando? Ele tava jogando basquete, de boa, o som não tava alto, tanto que eles colocaram no BO perturbação do sossego, mas vai ser desclassificado. Por quê? Porque perturbação do sossego tem os decibéis exige 2 coisas. Caráter objetivo e técnico é os decibéis. Tem que ter um medidor que diga para evitar arbitrariedades, né? Senão a palavra do policial vai formar lei. Exato. E o segundo ponto é que tem que ter o perturbado. Alguém tem que se apresentar como uma pessoa que se sentiu com o sossego perturbado, para que haja diligência policial. Mas não existiu essa pessoa. Porque como foi tudo da cabeça dele, ele foi o decibelímetro, ele é que disse que estava alto, e ele também é o que se sentiu perturbado. Então é tudo com ele, e tudo contra nós. Então é nós contra eles. Mas nós contra eles não é de hoje. Eu e David mesmo, a gente já foi preso umas 4, 5 vezes aí. É mesmo? Aham. E qual é o argumento? Simplesmente por existir. Não tem argumento nenhum. Deixa eu até aumentar aqui. Não tem argumento o David nenhum. também. Ó, um caso que a gente foi preso. Se você quiser contar aquele do Couto Pereira. Couto Pereira, domingo. Funciona aqui? Funciona. Pode chegar mais perto do microfone ou trazer o microfone mais perto de você. Aí, vamos lá. Então, essa vez foi domingo, de tarde, depois do almoço, jogo do Coxa. Meu, a gente Também ia no onde vocês churrasco. estavam, né? Desculpa, é que eu Mas sou enfim, atleticano, eu tenho que tirar Mas isso uma. não é coisa que a gente foi lá pra trabalhar. Eu fui como advogado ainda. Ah, então tá. Tô brincando. Enfim, aí tem uns amigos negão do Coxa também, né, mano? Salve. Agora tem, mas você sabe o porquê do coxa branca, né? Era Não, eu sei racista. disso, eu sei Exatamente, disso. é. Mas enfim, né, os caras que escolheram pra isso não posso fazer Não dá pra fazer nada. Vamos lá. Né? Cada um com a sua escolha. Enfim, domingo, de tarde, solzão, a gente ia pra um churrasco ali no Bacaxeri, né? Tabuleiro armado, curtiu o domingão, da hora, solzão. Nós saímos atender o doutor atendeu o menino lá e tal. Nós
lotado. Tinha umas 500 pessoas na rua quando nós Aconteceu uma tentativa de invasão da torcida da Gaviões da Fiel no estádio e na sede do Couto. Então teve um Meu atrito, Deus. uma briga. Eu A acho gente que eu lembro defendeu, desse dia. eu defendi o rapaz que foi preso, que era João. Neguinho, que era o único pretinho da história, já foi história. preso. Os outros ficaram livres. Você tá brincando. Aham. Ah, gente. Uma única prisão. O único neguinho da história foi preso. E daí, os outros primeiro falaram, esse que é o advogado e tal. Teve uma galera que me discriminou ali, pra falar bem a verdade. Na torcida dos caras, mas não, faz parte, né? Desacreditaram. Daí eu fui lá e conquistei a liberdade do menino lá no STJ, lá em Brasília. Fui pra cima. E os caras pegaram as minhas peças processuais ali e mostraram pros advogados que eles tinham. E todos falaram, não, Renato sabe do que ele tá fazendo e tal. E eu consegui a liberdade e quebrei a cara de alguns ali. E daí mudou a chave. Todo mundo, Renato é bom. E daí os caras falaram, vem aí domingo que a gente vai ter dia de jogo, então a gente vai estar aqui, trocar ideia pra você pegar o caso de todo mundo ali. Falei, opa, demorou. Não tava esperando, mas eu tô de Berma aqui, tô com meu parceiro, a gente ia pra outro lugar, mas eu passo aí. Passamos lá na ida, passamos pela viatura. Passamos pela viatura, lotada a rua. Passou do outro lado da rua. Os caras ficam enxergando nós. Aí nós comentamos um pro outro assim, putz, será que os caras vão querer enquadrar nós aí, domingão? Não. Dois únicos pretinhos num mar de coxa branca. Aí nós desceu de novo, atendeu os meninos lá e tal, nós desceu de novo, pagou pra ver. Mas dito e feito, na hora nós atravessou, os caras já não, vocês dois, mão na cabeça, pá. Mas por que da abordagem, não sei o que, não, cala a boca. Vocês são um lixo. Quero ver vocês debaixo da terra um dia. Mas do nada isso? Do nada. Fez a gente tirar... Primeiro, na verdade, foi um processo, né? Que foi como? Enquadrou. Ele viu que a gente nem ligou, a mão na cabeça, beleza, mão na cabeça. Não vai roubar nossa brisa. Abre as pernas, abre as pernas. Tira o tênis, fez a gente tirar o tênis. Que isso? Bate os tênis. No meio da rua. Batemos os tênis. Podemos pegar nossas coisas? Não, mão na cabeça ainda. Beleza, tranquilo. Ele viu que não conseguiu atingir a gente do jeito que ele queria. Daí na hora que ele falou, pode pegar as coisas e sumam daqui. Daí a gente foi andandinho assim e tal, de boa. Daí ele falou, seus lixos, ainda quero ver vocês enterrados. Embaixo da terra. Ele falou, embaixo da terra. Ainda quero ver vocês embaixo da terra. Falei, louco, né? O que tá acontecendo? Por que tudo isso, né? Alemão e tudo. O cara, a boca dele era pessoal com nós. Gente? Eu falei, mas por que, né? Eu pensei comigo, né? Mas na verdade, na hora eu fiquei com raiva, né? Falei, o cara não pode falar desse jeito comigo. Meu Deus do céu, tá tirando nós, humilhando nós. E ainda no final, ainda fala uma dessa. Eu peguei meu celular, falei, estilo, só vamos. Né? Vamos, então vamos. Pum. Já meti na cara dele, ele tava longe, né? Porque senão... Falei, e aí, por que a gente é lixo? Por que a gente tem que estar embaixo da terra? Daí ele, suma daqui, cara, suma, tal. Daí a gente foi indo pra trás, eles vieram, e a gente foi indo. E daí vieram de moto, já veio uma parte da polícia. Já tentaram pegar meu celular, já começaram a dar umas porradas. Nossa, eu olhei pro lado, isso daqui já tava tomando uma. O cara já pegou meu braço, já jogou pra trás, já colocou na minha cabeça na viatura. Daí veio uma menina e... A sorte foi Deus que botou aquele anjo na nossa vida. Nossa, mano. Em cima disso aí que você está falando, que vocês estão falando, certas abordagens policiais, eu não sou contra um policial, nem nada disso, mas o bom policial, ele merece sempre o respeito, aquele que sabe chegar, porque no litoral eu já vi um policial, quando eu morava lá, tentando arrumar argumento para prender meu filho. E eu fiquei só esperando. Eu falei, eu vou até no limite para ver qual que é desse cara. Gente, que ele foi tentando arrumar argumento para tirar meu filho do sério. Aí que eu faço a pergunta. Esses policiais despreparados, muitos despreparados, que daí tem esses uns que eles saem, tem os racistas também no meio, eles ficam tentando arrumar argumento às vezes, né? Eles não conseguem, eles chegam, eles até vão na boa, não é, velho? Uhum. E quando eles não conseguem uma reação tua, eles vão te instigar para ver a tua reação. Não é mais ou menos por aí? Com certeza. Lembra daqueles caras lá, Estilo? Lembra? Eu tava com o Estilo também, nós tava no carro. Lembra que o cara que a gente tava... Conta essa daí, Estilo. Se eu contar, vai parecer que é mentira. É verdade.
Carro no centro. Fala ali no microfone, fala no Carro microfone. no centro, pode em Curitiba. Meu, a gente no sinaleiro. Com o carro, com nós carro, dois aqui, A ó. viatura passa chutado. Aqui, ó, na rápida. Transversal, sabe? Passou correndo, chutado. Chutado. O giroflex é tudo, Rony. A Rony. Meu, daí a gente foi, né? Continuamos fazendo nosso caminho. Meu, os caras deram a volta lá no Mercedes. Porque quando os caras olharam pra gente, os caras entraram em choque, mesmo a 1.000.000 por hora, passando por outra corrente, com o bagulho ligado. Ligaram o detector de pretinho. Deram a volta na quadra e alcançaram nós, mano. Alcançaram nós, mão na cabeça. Pá, Que pá, isso, pá. Deus. Mais uma. Pra conta. Mas lembra o que ele falou? Você lembra o que ele falou pra mim? Que era preto também, mas era. Aquele outro piloto, né? Teve um policial que falou, não, eu também sou preto também, só pra... Puta, o O pior pior tipo falar de que gente, o pior... a gente Meu tava Deus, é falando melhor nem disso, falar né? desse fulano aí que é triste. Mas uma coisa que ele falou, que é isso que você disse, sabe o que ele falou? Porque eu falei, não tá gostando da abordagem, não sei o que. Eu falei, cara, a gente tá andando no carro ali, você faz a gente parar o carro no meio da rua, assim, de tarde, e, pô, a gente tá aqui nessa situação com as mãos na cabeça, com o nosso carro parado, e olha o tanto de gente que tá olhando aí. E, pô, você fala pra gente que a gente não tá gostando? Por quê? Daí sabe o que ele falou? Ele falou bem assim, pelo jeito que vocês olharam pra nós. Acredita? Ele passou a 300 por hora E viu o e jeito viu que você... e por dentro do carro. E daí sabe que eu... Não, mas sabe o que eu respondi pra ele? Falei bem assim, será que não é o jeito que você olha pra gente? E ele? Ficou sem Ele falou resposta. que daí falou que eu falei, eu também sou negão, hein? Não, mas daí é o outro. O que eu tava falando não era esse que falou que era negão. Daí é o Mas outro que enfim, veio tava pra junto aí. tentar Amenizar a amenizar a coisa. situação. É porque Oh, quando eu Jesus vi, do quando eu vi a céu. história de vocês, eu lembrei bem do tipo que acontecia no litoral muitas vezes, que os policiais desciam para lá e eu já tinha ouvido de um comandante uma vez, que era assim, que tinha que tomar muito cuidado com as abordagens policiais no litoral, porque os policiais que estavam ali, eles não estavam curtindo as férias. E eles estavam ali revoltados, porque eles eles estavam vendo todo mundo se divertindo e eles tinham que ficar com roupa Mas eles quente. ganham bem mais. Eu vou te Sim. dizer Não. que o valor que eles recebem por estar no litoral vale todo a pena. Mas deixa eu te falar. Daí eles Então eles ficavam não podem meio que fazer desse revoltados. Eles ficavam meio que revoltados. E eu vi isso quando o meu filho foi abordado na praça ali e tal. E eu estava com um grupo de amigos, até um é do DPM de Curitiba, tal, um amigo meu. A gente estava tomando uma cerveja, tinha um outro policial civil junto ali, a gente estava tomando ali uma cervejinha. E eu vi que a viatura parou, meu filho estava com uns amigos assim, na época ele era solteiro. Aí ele estava... No que passou a viatura, eu falei que vamos tentar enquadrar meu filho. Sim, foi meio que um instinto, porque olharam para ele. Não deu outra, pararam. E chegaram onde ele estava. E ele sempre foi bravinho. Até hoje é. Igual você. No que parou, eu falei pro meu amigo, vou só estar olhando aqui, quero ver o que vai acontecer. Eu fui olhando, eu vi que o policial se exaltou, falei, vou lá. No que eu cheguei lá, ele tinha pego o documento do meu filho, estava chegando, eu falei, o que aconteceu, policial? O que é o senhor? Eu falei, é meu filho que tá aí. Aí meu filho tentou falar, eu empurrei, falei, fica ali um pouquinho, deixa eu conversar com o cara. Aí o cara foi, não sei o que, tal, que ó, tá dando bebida de menor. Eu falei, como assim? Como tá dando bebida para de menor? Como que você pode... Não, ele tava dando... Então ele já estava tentando arrumar um argumento para tentar pegar meu filho. Eu falei, gente, que absurdo, né? E o meu filho queria reagir. Eu falei, fica quieto que eu sei o que o cara tá querendo. Fica na tua. Aí ele foi, conferiu os documentos e tal, viu, não tinha nada e tal. Mas ele tava dando bebida para menino de menor. Ele queria arrumar uma coisa que não tinha nada a ver. Você entende? Então, às vezes, o ponto que eu quero chegar, meu filho não é negro. Eu fico vendo, analisando a situação friamente. Se o meu filho fosse negro, ele não ia esperar nada. O policial não ia esperar nada, infelizmente. Eu passei por essas porque ele com já o meu, vem, que é porque negro. ele já vem com uma ideia formada que infelizmente eu falo isso, que o negro é ladrão, que o negro é vagabundo, certo? Que é o tal do racismo estrutural que muitos vai dizem saber que da não onde existe, que né? veio, vai saber da onde que veio, por que tem que estar aqui, por que tem que estar no meio frequentando aqui esses lugares. Então é mais ou menos por aí. Então, se o meu filho ele fosse negro, eu não daria nem tempo de eu chegar.
Com certeza não, porque eu já vi várias coisas, já certos absurdos. E mais é por isso que vem na mente. E eu não sei, tinha que ser um pouco tirado isso aí da polícia. De olhar com uma diferença. Olhar iguais, todos iguais. Não diferenciar. Porque porque é negro. Já olha, não. Esse aqui já fez alguma coisa. Pô, fez alguma coisa só por ser negro? Aí não. Fez alguma coisa só por ser negro? Ele já tem ali, não, esse aqui deve alguma coisa? Não tem que ser assim. Não tem que ser assim. Eu acho que tem que ser visto diferente. Tem que ser visto diferente. Não vai longe, o que aconteceu no Rio de Janeiro, na favela. Eles foram numa favela onde é um reduto de negros, onde foram colocados todos lá. A forma que foi feita tudo aquilo foi um erro. Mas por quê? Porque um policial tomou um tiro de início, eles não iam fazer, sei lá, entraram para matar. Mas é como dizem, né? Em bairros chiques não tem operação, não entram. Sobre esse assunto a gente conversou bastante aqui com a Carol D'Artora, aliás, também. Então, eu acho que tem que ser visto e tem que ser colocado de uma forma diferente. Eu vejo o seu sofrimento, eu imagino isso, você tentando implantar suas ideias com um olhar para uma comunidade carente, o quanto não é difícil. O quanto você não vai sofrer com isso. Já está sofrendo, né? É lá na Câmara que o diga. Até comissão de ética estão fazendo. E o porquê da comissão de ética? E o porquê da comissão de ética? Primeiro eu queria fazer uma observação disso daí, porque a política de drogas, a política de segurança pública no Brasil é calcada, tem a ponta de lança na política de drogas. Porque mais de 40% da população carcerária brasileira hoje é formada por traficantes. Mas não os grandes traficantes, claro que sim não. Traficante do varejo. Claro que não. E isso daí constrói um perfil de pessoas presas conforme a raça e a escolaridade também. A escolaridade, e a escolaridade está muito vinculada também à localidade. Porque na extrema periferia, nas quebradas mesmo, essas quebradas têm uma taxa de evasão escolar muito maior do que os outros lugares. Porque as crianças iniciam no mundo do trabalho muito cedo, adquirem responsabilidades muito cedo e que, obviamente, afeta também a continuidade do próprio pai e da própria mãe, quando tem os dois em casa que também não tiveram condição de estudo. Então, construindo esse perfil, a polícia não vê que isso é uma causa para o efeito criminalidade. A polícia vê isso como o efeito em si, como um mal que se tem a combater, e não as circunstâncias que fazem essas pessoas principalmente estarem suscetíveis desses processos de criminalização. O ser negro, porque a população negra foi relegada, foi abandonada no processo de escravidão, desde 1850, com a lei de terras, foi se preparando aí, Ventre Livre, Eusébio Queiroz, várias leis que foram preparando o terreno da Lei Áurea, e justamente para retirar da população negra qualquer forma de existência, senão o trabalho serviu quase nos mesmos termos da escravidão, que foi só continuando. Né? Foi com um salarinho bem baixinho e fazendo exatamente as mesmas coisas que já fazia. E nas periferias, em que tem as pessoas brancas, na extrema miséria, o tratamento, como é coletivo e generalizado, acaba atingindo essas pessoas. Então, pessoas brancas que vivem também em grandes quebradas, em lugares de muita de densidade demográfica negra, por exemplo, esses próprios morros do Rio de Janeiro são exemplos disso, né? Então, acho que isso daí é uma parada que a gente denuncia, e daí que entra na questão da cassação. Por quê? Porque é justamente esse mesmo perfil que é preso, que é o que também morre, ou seja, que também é vítima dessa violência, mais do que comete delitos de homicídio, não é esse o perfil dos que cometem crime de homicídio, mas é o perfil dos que morrem de homicídio. E essas pessoas são também o perfil dos que são dependentes químicos hoje no país, sobretudo do crack. O crack afeta a quebrada, as porções mais vulneráveis da comunidade, né, mais pobres da comunidade, de forma especial, intensa, destruidora. E o governo federal, como teve o apoio Bolsonaro, né, como teve o apoio dos neopentecostais, dos bispos, da Igreja Universal, de toda essa máfia dos falsos pastores, o que aconteceu? Apoiou o Bolsonaro e pediu algo em troca. Sempre pedem algo em troca para qualquer apoio, poder, na verdade, poder, né? E o que o Bolsonaro uma das coisas que o Bolsonaro está dando em troca
é os 300 milhões que foi ano passado para as comunidades terapêuticas. E longe de mim falar mal de todas as comunidades ou generalizar as comunidades terapêuticas, mas o fato é que elas não são fiscalizadas por órgãos públicos, não tem a obrigatoriedade de ser multiprofissional, um psiquiatra, um psicólogo, um terapeuta ocupacional, tal, também um líder religioso, por que não, mas, sabe, multiprofissional. Não, a maioria deles apostam numa moeda única que é a religião e converter a pessoa. Então, se a pessoa não for daquela religião ou não tiver como se converter, ela não vai ser curada. O que é errado, porque o Estado é laico, isso não pode, está errado. Só que eles fazem isso. E o Bolsonaro, só ano passado, o CAPS, Centro de Atenção Psicossocial, órgão especializado, público, laico, de qualidade, que atende vários lugares, que tem que ser fortalecido, o CAPS recebeu 154 milhões. Essas clínicas receberam 300. Diz que esse ano a intenção é dar quase 1 bilhão de reais para essas comunidades terapêuticas, porque elas são também base de apoio do bolsonarismo. Só que para elas tratar alguém é um negócio, é perder dinheiro. Quanto mais a pessoa perdurar ali, tirando as que a gente fez a denúncia lá, de fiscalização, com testemunha, tudo, que a comunidade terapêutica tinha uma padaria, um lavacar e um cabeleireiro. Pô, com o trabalho do paciente. Os pacientes trabalhavam de graça. Agora eu entendi, você está colocando a mão no vespeiro mesmo, você está indo direto lá. Exato, daí, e daí falaram que eu era contra a religião, não sou contra a religião. E aliás, Agora eu ouvi eu você entendi. falando de Deus várias vezes aqui. Falou de Jesus em alguns momentos, eu fiquei prestando atenção Claro, aqui. sabe por que eu entrei num atrito com eles? Ah, Porque eu acredito, e se eu acredito, eu me incomodo com isso. Claro. Porque o louco tá errado. muito bem. Deixa eu ler aqui, senão eu não vou conseguir ler aqui as participações e não vou poder fazer as perguntas para você. Curitiba, Irati, Ponta Grossa, São José dos Pinhais, cidades que estão com grande audiência agora aqui na Rádio e TV Tamandaré. A Ellen está perguntando, vereador, quais os nomes completos dos policiais envolvidos no incidente da semana passada? O senhor tem? Infelizmente não tem, mas Não eu tem. tenho um que me ameaçou de morte recentemente, que é Sargento Simeonato. Marcos Simeonato. É um que me abordou na praça, mandou sumir. Eu falei, não posso sumir porque eu tenho uma reunião aqui daqui a pouco. Você já me abordou, não tenho nada e tal. Né? Eu vou ficar aí. E daí ele voltou, mancomunou com os mais 3 na viatura, voltou, já me algemou, jogou no porta-luva, no porta-mala. E ainda me ameaçou de morte e me ameaçou também durante a campanha eleitoral agora. Meu Deus. Mas, em geral, eu não vejo muito nomes e tal. Eu tento não rememorar muito, porque senão a gente não segue em frente, né? É verdade. Ela pergunta também, Renato, o senhor vai se candidatar para deputado federal no ano que vem? Renato Freitas, PT 13 para deputado federal? Ei, caramba! Vamos pra cima! O Paraná é nosso! Mulher Imprensa, lá de Colombo, também está mandando um abraço aqui, retuitando. A Ellen diz o seguinte, vereadora, essa semana o presidente do TRE disse aí na rádio, aqui mesmo, que das 22.500 urnas do estado inteiro, 4 ele faz o sorteio para fazer a inspeção. E ela pergunta, o que o senhor acha disso? O PT tem uma equipe academicamente qualificada em InfoSec envolvida nas auditorias e inspeções do TRE? Olha, é uma boa questão mesmo, né? Sobre a inviolabilidade, né? A segurança do... E, inclusive, isso daí está sendo discutido porque é uma estratégia do bolsonarismo, do trumpismo, né? Desacreditar, né? Retirar a credibilidade do voto eletrônico, ou da votação em geral, seja qual for, porque lá, inclusive, é no papelzinho, né? Exato. Para questionar a própria derrota, né? Porque eles não aceitam sair do poder. E tanto que o Trump tentou até o último segundo, né? Foi o único... Tentou de tudo, dizer que não era e tal. De tudo. E o O último Bolsonaro... foi o Bolsonaro, ele até aceitou antes. o último foi o Bolsonaro. Pra você ver o nível, isso já é uma dica. É. Mas eu acho que o PT não tem altura, respondendo. Mas é importante isso. Marcos Aurélio está participando com a gente, um abraço para ele, é ator lá em Curitiba, tá dando boa noite, boa noite. Aguinaldo Boa noite, Murilo, Marcos. nosso querido cantor aqui de Almirante Tamandaré, dando boa noite, mandando coraçãozinho. Abraço para ele bem grande, amanhã vai estar aqui com a gente. João Henrique Santana dá boa noite, abraço para o João Henrique. Salve, João. O Emerson Trevisan diz, pessoal, depois daquele vídeo lá na praça, eu virei fã desse cara. E ele diz, essa semana o programa foi top, só vereador fera, os 3 que foram aí essa semana foram top, valeu, obrigada.
O Ignaldo Simão de Souza diz boa noite, Luciana Pombo e José Eduardo. Boa noite, Pai do Agnés. Esse é o pai do Agnés. É. A cantora Mari Santiago, beijo pra ela lá de Campo Magro, tá dando boa noite pra Mari. Stephanie Ramos, da boa noite. A Stephanie Ramos é professora e ela foi candidata a vereadora aqui na cidade também. Marcos Alves está participando. Adriano Negosec, do PSOL, foi candidato a prefeito em Almirante Tamandaré. Um Ele diz o abraço seguinte: aí. boa noite, José e Luciana. Boa noite. E um salve para o Renato. Salve! Acompanhe o seu trampo desde as ações culturais no núcleo periférico do Vila Leonice. Sua história e trajetória é muito foda e merece demais ocupar o cargo que está, diz ele. Achei do caralho tu pichar o Carrefour e mandar a real para os racistas. É isso aí. É isso aí. Abraço para Adriano Negosec. A Roberta Rachid diz: eu também vivi o Lula lá, brilhou uma estrela e manda um coração para você. Nego e Adriano diz: Renato Freitas é o cara e te manda pau. David Urbano, Robinho, diz boa noite a todos. Boa noite, David. Boa noite. Poder para o povo preto. Existem bons policiais, mas na hierarquia militar eles acabam sendo engolidos pelo racismo institucional. Verdade, É institucional, hein? Falou verdade, e disse, é. hein? Falou e disse. Eu tenho um exemplo, coloca no Google, depois vocês vão ver. Tem um documentário que fala Curitiba preto e branco, alguma coisa assim. Tem o caso de racismo do soldado Camargo, que foi um soldado da Polícia Militar, que no meio do batalhão ali, todo mundo prestando a continência, aquelas coisas todas, o grande superior lá que estava lá na frente falou que no quartel dele, no batalhão dele, de preto, ele só gostava do coturno. E humilhou esse Meu soldado. Esse soldado denunciou, porque não era a primeira vez, e por denunciar ele foi perseguido. Daí virou matéria de jornal na época e tudo, e acabou saindo da Polícia Militar por conta disso, né? E ganhou o processo no Estado contra a Polícia Militar, inclusive. Mas é isso, o racismo institucional ferrenho, cruel, vergonhoso, porque para a elite branca do nosso país, construir uma instituição tão violenta, agressiva, armada, de forma racista, convém para segurar essa população negra que sempre foi marginalizada e retirada do acesso a qualquer bens, né? Sejam eles culturais, bens materiais, terra para se morar. Então é difícil mudar isso com o tempo, mas vai acontecer, eu acredito nisso. Mas você sabe que eu acho que Curitiba, nesse momento, é uma vencedora. Ela está lá com a Erivelto, ela está com você, ela está com a nossa querida Carolzinha, gosto muito dela. Aliás, esteve aqui antes de ser vereadora e depois voltou. Gosto demais, é uma pessoa sensacional. Então, assim, acho que Curitiba já deu um grande passo. Eu espero que as outras cidades façam o mesmo. Tem cidades que mas têm são uma 3 de população 38, negra. né? 3 de Eu sei. 38, né? Mas veja, pouco, né? aqui em Almirante Tamandaré, sabe quantas mulheres nós temos? Nenhuma. Então, veja, o preconceito que existe contra os negros existe contra as mulheres. Por isso que eu digo que a Carol é 2 vezes vencedora. Tá né? certo, tá certo. A Roberta Rachid diz: Renato, já que estamos falando em minorias, sobre as políticas públicas referentes aos transexuais, quais os órgãos de apoio em Curitiba, você sabe? Curitiba tem uma política também muito higienista, e por ser higienista é absolutamente transfóbica, né? A cidade de Curitiba não promove espaços de acolhimento a pessoas aí violentadas. Eu digo violentadas porque infelizmente é uma realidade das pessoas trans no nosso país, é a prostituição, é a marginalização, porque não sobra nada, não né? há uma aceitação em nenhum lugar, né? Nenhum espaço. Nem para o mercado de trabalho, nada. Nenhum espaço. A família, o mercado de trabalho, só sobra a rua, porque a rua ainda é a mais democrática de todas. Eu também estive na rua quando mais jovem, né? Então a rua é um grande... Só que a rua é conflituosa, a rua é violenta, a rua também é discriminatória, e o Estado poderia construir casas de acolhimento. Não há essas casas, mas houve uma audiência pública recentemente, puxada pela professora Josete, na qual eu também participei, em que a gente formulou algumas políticas possíveis aí, principalmente de acolhimento, nos moldes da Casa da Mulher Brasileira. Vocês fazem. Isso aí não sai. Aliás, Isso assessor, aí me não manda sai. essas informações sempre, que a gente coloca no site. Isso Vamos aí, divulgar. Isso aí não fala. Tá na hora da gente começar a democratizar também a informação, né? É bem interessante essas coisas. A gente também é
fomos os únicos que protocolamos na Câmara um pedido de auxílio emergencial com o Fundo Municipal de Combate ao Coronavírus. Fizemos o estudo de impacto, apontamos de onde vinha o dinheiro como um projeto tem que ser. E protocolamos. Contra a vontade do prefeito, que ordenou que ninguém protocolasse algo do tipo. E a gente protocolou. Gente, o prefeito que diz que não pode distribuir comida para quem, né, para o morador de rua. Gente, pelo amor de Deus. Ele estava indo tão bem. No combate ao coronavírus, ponto. Indo tão bem. Simone Forman disse, boa noite, Luiz Eduardo. Grande abraço a todos os ouvintes, parabéns pelo programa, obrigada. Um abraço para Simone, bem grande, foi candidata a vereadora em Curitiba também há algum tempo. O Gerson Ferreira diz, boa noite. O bagulho é o seguinte, a maconha está liberada para plantar. O que o vereador acha dessa nova lei federal? Calma aí, Gerson Ferreira, deixa eu corrigir. É uma lei federal que passou pela Câmara, vai ter que passar pelo Senado, foi liberada para plantar apenas para fins medicinais. Ponto, do Luciano Dutti, mas enfim, te repasso a pergunta. Fins medicinais. Claro. Tem a questão, né, do óleo, do extrato da cannabis, tem a questão também da utilização mais controlada para pessoas que têm algumas doenças que requerem, né, como aquela que o Tio Machado de Assis, que a pessoa tem convulsões, epilepsia, várias doenças é indicado, né? Na verdade, a ciência já demonstrou que a cannabis tem um poder medicinal, um potencial medicinal enorme, né? Para várias doenças. Aliás, tem matéria lá no meu blog sobre isso. Se você quiser ler lá, leia. Diz todos os benefícios que tem medicinalmente. Então, para você ver. E o mais louco de tudo, que o país que mais puxou o proibicionismo, não como forma de garantir a segurança pública, mas como forma de controlar determinada parte da população, que é a que faz uso dessa droga. Vou dar um exemplo. O ópio foi permitido. A cocaína, inclusive, era legalizada e foi invenção de um laboratório alemão. Mas o ópio, por exemplo, era permitido até um determinado momento. Lá, sei lá, década de 20, lá que teve a fome lá na China, foi muito chinês para os Estados Unidos construir linha férrea no faroeste, na expansão dos Estados Unidos para o oeste, roubando a terra do México ali e tudo. Teve muito chinês. E quando eles proibiram pela primeira vez o ópio, eles falaram bem assim, ó, é proibido ópio e tranças aqui na nuca. Cabelo careca com aquelas tranças na nuca. Absurdo, que é uma reverência ao imperador feita pelo... Ou seja, a proibição das drogas sempre foi direcionada para determinado público como forma de controlar essas pessoas. Então, o combate às drogas não existe. Ninguém mata um pacote de maconha, um pacote de cocaína e mostra na televisão. Você mata um ser humano e mostra na televisão, e o pacote de cocaína acaba sendo um coadjuvante dessa história. Mas as pessoas não conseguem perceber isso, e por isso eu sou absolutamente a favor da legalização, do controle e de tratar isso como uma questão de saúde pública e não de segurança pública, porque morre-se demais. E enquanto proibir, vai dar muito dinheiro. Enquanto der muito dinheiro, vai dar muita morte, muita violência, muita corrupção. Tá aí, respondeu, Gerson. Maurício Jurevitz de França, dá boa noite. Boa noite, Maurício. Elton Vieira, grande abraço para ele, tá dando boa noite também aqui. Tatiane Polichuk, que hoje esteve aqui com a Manuzinha para buscar o bombom. Beijo aí para a Manuzinha também, tá dando boa noite. Deixa eu só olhar se tem alguma coisa aqui nas outras vezes, aí já volto para essa. Tem. O Agnes está dando boa noite. A Flávia Santos diz boa noite, estamos com você, Renato e David, um de nós. Aí, ó. Gabriela Caroline, boa noite, Renato e David, são as inspirações para minha geração. Também coloca a hashtag um de nós. Vocês usam essa hashtag sempre? Ah, é isso. Um abraço aí pro pessoal. Deixa eu ver. Apresentar o time. Vamos ver a camiseta. Para quem tá ouvindo a rádio não tá vendo, mas eu tô. Um de nós. Mandato Renato Freitas. Muito bem, legal, parabéns. Deixa eu ver quem mais está curtindo e está conversando com a gente. Deixa eu voltar aqui para as outras redes que eu estava vendo. O Jair Ferreira diz, sabe o que eu acho? E fiquei pensando nessa semana passada.
São toneladas desse produto apreendidos todos os meses. Por que não proibir o plantio e, em vez de incinerar, usar eles para a extração do remédio, o canabinol? Estamos no Brasil queimando dinheiro Canabidiol. há anos a fio, sim. Deu risada. Com certeza, tá certo, é isso aí. Ah, Os tá- Estados Unidos já tá fazendo isso. Quem inventou a proibição também tá inventando a legalização. Você vê, tá errado essa história, hein? A Tatiane Politchuk tá te mandando palmas. O pessoal tá gostando aqui da intervenção do nosso amigo. Como é que você vê antes da gente passar para o final? Opa, a Carol estava escrevendo alguma coisa urgente e já vou ver o que é. Leves Litz está participando aqui com a gente também e está falando sobre o Bolsonaro. Eu ia te perguntar sobre o Bolsonaro, vou aproveitar então que o Leves nos passou essa informação. Quando o povo elege um louco, o país perde e todos são responsabilizados pela atitude com a falta de políticas públicas e insanidades que acabam trazendo fome, morte e dor. Está aqui retuitando essa frase. Como é que você vê toda essa questão envolvendo Jair Bolsonaro? Olha, infelizmente, o mundão ele jaz no maligno mesmo, né? Isso é evidente, né? A todo momento você vê a tristeza, a desumanidade, o embrutecimento do outro, o ser humano que se acostumou, naturalizou a morte do outro ser humano, e quando isso acontece, os corações se esfriam. No momento que os corações se esfriaram, levantou uma pessoa e teve como principal slogan: bandido bom é bandido morto. Pois é. Não foi uma pessoa que chegou pedindo a vida, chegando pedindo a educação. E Ele ainda che- se ditam, né? É porque é o falso profeta, né? Isso daí, né? O falso profeta vai também atrair uma multidão de rebanhos, né? Porque Gostei do rebanho, isso tem tudo a ver. Né? é o rebanho do gado, né? É. O falso profeta vai trazer uma multidão no rebanho, porque esse rebanho está perdido nos seus próprios vícios e não quer se encontrar no espelho. Por isso que mais caracteriza essas pessoas é a hipocrisia. Bandido bom é bandido morto. Mas qual bandido? Será que se for o filho dele também tem que morrer? Será que é o filho do Ike Batista que atropelou uma pessoa aí em alta velocidade de um trabalhador e morreu? Será? Por que nesses programas do meio-dia policial a gente nunca vê essas pessoas? Por que o Beto Richa, quando foi preso por conta de todos os colégios que ele deixou de construir para manipular o povo pela Na ignorância, Operação Quadro Negro. na Operação Quadro Negro, o apresentador do meio-dia não levou ele lá com a cara dele, falou: ah, bandido bom, bandido morto, vagabundo, tanto de gente que morre por falta de educação. Por que se isso acontecesse, as pessoas iam falar: nossa, que estranho, nada a ver esse programa, nunca vi isso? Porque a gente naturalizou que quem é o problema, por exemplo, do tráfico, não é o dono do táxi aéreo. O problema do tráfico ficou um moleque, um neguinho sem camisa, de bermuda, ouvindo funk na esquina de algum beco da pobreza. Mas aí é que eu falo, se você quer acabar com isso, tem que ir na fonte. Você não tem que ir lá pegar o molequinho. Você não tem que ir Mas lá quem pegar. vai na fonte? Porque Você normalmente não são os tem que ir poderosos. lá. Eu sempre falo Não, isso. mas são a fonte não tá, políticos. e a fonte não tá na favela. Então, a o fonte Bolso- não tá lá, a fonte tá fora. O Bolsonaro é o representante da conservação dessas coisas, porque ele é o guarda-belo que o Ike Batista paga para que controle o morador de rua, para que não fique na frente do apartamento dele e não incomode e não peça dinheiro no sinaleiro nem no vidro do carro. O Bolsonaro é essa pessoa que contém com muita violência os negros, os pobres, os miseráveis, a partir da milícia do Rio de Janeiro. Claro. E por isso a vista grossa que a elite sempre fez. Agora, no momento que ele virou presidente, uma parte da elite, a elite liberal, falou: não, aí é demais, é feio, não é legal, a gente tá malquisto no mundo, será que a gente é assim mesmo? Eu não sou. Ficou aquela coisa. Mas todo mundo sabia o que estava sendo construído, porque o Bolsonaro não é um raio em dia de céu azul. O Bolsonaro é o que a gente já conhecia na periferia. É o guarda que dá um tapa na cara, que te chama de lixo, que te mata e você não pode fazer nada. E ele é o cara que hoje ele tá dando cloroquina, mas ele é o cara que inventou aquele remédio milagroso lá do combate ao câncer aquela vez lá, que diz que curava o câncer. Qual? O Bolsonaro fez isso há uns anos atrás, quando ele era deputado. Ele fez isso. Ele rendeu para São Paulo um prejuízo de mais de 10 milhões. Eles tiveram que reverter essa Ele é história. louco. Então ele não tá ali. Essas coisas que ele está fazendo, isso aí não é nada assim, é agora. Não, claro que não. De tempos. É de tempo. De tempo. É de tempo. E outra coisa que eu vi, que tudo isso que ele faz com os militares é tudo um reflexo do que fizeram com ele no quartel.
Hoje ele é o capitão que foi expulso do exército, que coloca os generais, coronéis aos pés dele. Ele tripudia nos caras. Então ele não é um cara tão assim, o cara é louco. Não, ele tá fazendo coisas ali, mas uma boa parte é pensadinha, assim. Ele é um ser do mal. Fala assim, nossa, ele tem um assessoramento. Ele não precisa muito de assessoramento, não. Ele não precisa, que ele não ouve, certo? Ele é o retrato da segurança pública a partir da sua faceta obscena. Sobre a faceta que ninguém tem coragem de mostrar, que todo mundo sabe que existe, é o direito penal subterrâneo. O cara foi pego, levado para a delegacia, 1 hora depois ele estava confessando. Todo mundo sabe o que aconteceu lá dentro. O cara apanhou, tomou tapa, foi torturado, asfixia, mas como todo mundo queria a condenação daquela pessoa, todo mundo finge que não existiu. Claro. O Bolsonaro é isso, é essa faceta. E hoje está tendo uma coisa muito perigosa no nosso país, que é a justiça pelas próprias mãos. Certo? Que, nossa, o cara roubou, nós vamos lá, vamos matar o cara. Mas tudo isso aí parece que tá legalizado, tá liberado. Por causa do celular, certo, matar tá legal, tá bonito, tá fofinho. Agora matar um cara aí por causa de bilhões como o Beto Richa, daí tá errado, tá estranho, nunca vi, isso não tá certo. Como eu acho assim? que tá tudo errado, na verdade. Tá tudo errado, matar não, com certeza. Por isso que a gente propõe um governo de vida, de bem viver, de dignidade, para não precisar pedir a morte no horário eleitoral. Acabar com essa ideia. Uma fita, lembra uma mulher que matou, uma policial civil que matou um cara na frente de um colégio em São Paulo? Todo mundo, perto do Dia das Mães, essa é uma mulher exemplar, tal. Eu falei, paia essas ideias, hein? Paia, você homenagear uma pessoa porque ela matou alguém, não tá legal, tá errado. Mas um monte de gente, não, mas é mulher, pai, o outro papá, firmeza. O que aconteceu? Ela exibiu, ela se candidatou a deputada, foi eleita, e no horário eleitoral dela, enquanto o TSE permitiu, porque depois foi tirado, ela reproduziu a morte do cara no horário eleitoral. E daí entrevistaram a avó do cara que estava viva, a mãe do cara, que estava cuidando da filhinha dele, e a mãe dele falou assim, o que mais me entristece é quando a minha filha viu as primeiras vezes, falou, estão matando o pai de novo na televisão. Cara, olha isso, mano. Olha isso. Isso é o bolsonarismo. É triste. Gente, já passou do horário, então eu vou rapidinho aqui só falar sobre as últimas participações. E tem um povo aqui que me mandou uma foto. Vou colocar a foto no ar dessas meninas bonitas que mandaram aqui a foto pra gente. São bem bonitas e você deve conhecê-las bem, mas já, deixa eu ler aqui o recado que elas mandaram pelo WhatsApp. Olha essas 3 bonitas. Hashtag onde nós, salve David Renato, a família de Santa Efigênia ligada nessa aula, que é a fala do nosso vereador. Essa família é muito unida. Linda mesmo. Dani, Flávia e Gabi. Bacana. Abraço aí, um abraço bem grande para os 3. É nóis. Deixa eu falar bem rapidinho aqui. Em boletim divulgado nessa sexta-feira, que saiu no UOL agora há pouco, o Ministério da Saúde informou que o Brasil registrou mais 2.216 novas mortes provocadas pela Covid-19, entre ontem e hoje. No total, a doença já causou 484.235 vidas perdidas no nosso país. Não é números, são vidas. Nas últimas 24 horas, houve mais 85.149 diagnósticos positivos para o novo coronavírus. Desde março de 2020, o Brasil já tem um número de infectados de 17.296.118. É triste, né? Como a gente sempre aí diz, vai um cara ontem e fala, né? todo mundo tem que tirar a máscara. David Urbano, Robinho, rapidinho, Renato, um pouco das batalhas de rima, ele não vai conseguir falar, mas enfim, são importantes, né? São importantíssimas, é isso aí, viva a cultura hip hop, salvou a minha vida, esse cara de saúde disso também. Ele participa bastante, ele diz em Tamandaré o movimento é forte. O Gerson Ferreira tá falando, puxa, ainda não liberaram, então já estava preparando a minha horta. Lembra que falei dias atrás, maconha versus feijão, milho, custou e lucro. É claro que estou brincando, né, diz ele. A Roberta Rachid diz que é rebanho mesmo, morreu da risada. O Gerson Ferreira daqui a pouco vai achar que eu sou maconheirista, deu risada. É o tiozão da maconha. A Roberta Rachid diz que ele é adepto. A Simone Forman fez um texto bem grande aqui para falar sobre
a proibição ou não. Ela diz, boa noite, Renato, eu concordo com o seu ponto de vista sobre a liberação de maconha. Também acredito que enquanto for proibido, vai fortalecendo o crime. Quem morre é quase sempre o pequeno, não o grandão. Vejo tantos casos de uso medicinal e que melhora de fato a vida de muitas pessoas, crianças e grande maioria. Quero aproveitar e quero fazer uma pergunta para você. Renato, no episódio da praça, teve um momento em que você falou, eu sou vereador. Eu pergunto, você falou isso porque, de repente, esse fato poderia te livrar naquele momento ou você falou por impulso no calor da emoção? E teve um que me disse que você carteirou falando, eu sou vereador, e me mandou o vídeo para provar. Então, não, jamais, capaz. Até porque é o seguinte, eles estavam tentando pegar a caixa ali e antes de eu me apresentar como vereador, digamos, eu falei, soldado, a tua voz não faz lei. Porque ele estava dizendo ali que era porque eu quero, basicamente, que ele estava aprendendo a caixa e querendo prender o David ali. Falei, soldado, a tua voz não faz lei. Ele é porque eu quero, não sei o quê. O que você é? Eu falei, ó, eu sou vereador, só que eu ia terminar, né? Eu falei, eu sou vereador, eu ia terminar dizendo que eu faço as leis também, mas nem falei isso, né? Mas eu sou vereador justamente por conta disso, porque além de vereador, eu sou advogado. Eu tenho conhecimento das leis do município, tenho conhecimento dos meus direitos e sabia que aquilo que estava acontecendo era uma ilegalidade. Não era pra... Até porque se fosse pra isso, eu estava morto, né? Porque eu fui preso, né? Então não tem nem muito sentido, né? É verdade. O máximo que eu falei quando eles estavam me prendendo não foi, em nenhum momento foi sou vereador, nada. Quando eles estavam me prendendo, o máximo que eu falei, olha, eu não estou oferecendo resistência, não precisa me segurar, eu vou de boa. Então... É isso. Gente, obrigada. Tá passando muito tempo, só quero deixar agora o microfone aberto para suas considerações finais. Obrigada, David. Uma satisfação muito grande poder falar aqui no pico da colina, né, no lugar dos morros, né, em Almirante Tamandaré, lugar que me abrigou, as ruazinhas de barro, povo sofrido, trabalhador, honesto, guerreiro e bacana. Que muito me inspira depois da Bola do Mundo ter girado tantas vezes, eu voltar aqui para essa quebrada para dar também o meu testemunho. Aí moleque esquecido no fundão da quebrada. Eu sou mais você do que Ana Maria Braga, morou? Acredita em nós. Se você acredita em mim, assim como eu acredito em você, eles se lembrarão de nós. Porque a gente vai incomodar e transformar. Pro bem, sempre, claro. Tamo junto. Mandou aí uma pra você, David Urbano. Valeu, obrigada, gente. Até.